Beleza, vamos ver qual que foi a solução aí dos quatro operações aritméticas. Na verdade, a gente vai programar junto aqui e nessa aula eu vou te mostrar ainda aquela questão do Python Tutor, tá? Então vamos lá, o que, que eu tenho preparado aqui? Ó? Tem eu vou chamar de estrutura, mas eu não tenho nada nele. E se eu executar esse código, que é o estrutura, tá? O nome do meu arquivo é estrutura, ó, não tem nada nele. E o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar em silêncio por quê? Mas porque ele não tem nada, absolutamente nada, tá? Estou falando aqui olhando para cima aqui, mas é minhas telas, tá bom? E eu estou olhando a tela aqui, não tem como fazer os dois juntos aqui. Então vamos partir do começo, a gente programar um pouquinho juntos ali, né? Então beleza, eu começo sempre com um teste, vamos atacar a soma, né? A adição. Então o que, que a gente faz? Eu poderia ter aqui uma função chamada adicionar, somar, sempre no infinitivo, eu vou usar somar. Tá? Aqui eu vou fazer somar dois números, não é isso? Eu passo um número e ele soma com o outro, beleza. Eu vou usar, sei lá, então 10 mais 2 vai dar 12, tá? Ok, o que, que eu espero aqui? Que seja 12 e seja igual a somar. Eu começo por aí, tá? Legal. Eu até poderia já ir codificando aqui, né? O tamanho do passo é importante. E aí você que vai definir isso no dia a dia e tal. Aqui eu poderia até dar um passo maior, já fazer a função e ver o teste passar. Beleza. Como eu quero ver com você o fluxo certinho, eu vou rodar e ver esse teste falhar. Então eu vou executar o código aqui e ele vai falhar. Para não ficar poluindo minha tela aqui assim, o que, que eu vou fazer? Ó? Ó, você concorda comigo se eu der um clear e depois executar? Aí eu vou dar mais um clear. Ó. Dou um clear e executo. Opa, e executo. Dou um clear e executo. Né? Eu fico sempre nessa linha. Então o que, que eu faço? Eu ponho clear, ponto e vírgula, estou no Linux, tá? Ponho clear, ponto e vírgula ali. E, então ele limpa e executa o teste, limpa e executa o teste, ó, fica no mesmo lugar. O que, que ele fala ali, ó? Somar não foi definida, então eu preciso definir a função. Eu posso definir, posso fazer o seguinte, ó, simplesmente definir. Né? Eu dei um passo ainda pequeno, volto aqui para ver. Ele vai falar, opa, não tem nenhum, ele não pede nenhum argumento, mas você está passando dois. O que, que acontece? Então eu tenho que passar dois argumentos aqui. O primeiro é o número que eu quero somar, sei lá, vou chamar de num e ad, vai, tá bom? Tá, não está passando ainda. Aí vai falar, ó, você acha um erro, caiu onde eu queria passar. Aqui é que começa a bandeira vermelha. Né? Por isso que eu quis codificar junto com você, que até esse ponto eu estava só fazendo o teste compilar, né? O arquivo compilar. Tudo bem que Python é interpretado, tá? Mas é um modo de falar. Quando a gente está executando o teste, tem que falar assim, seu código precisa compilar. É só modo de falar, tá? Não vai pensar que o Python é compilado. Não, nada disso não. É modo de falar. Até aqui eu estava fazendo só ele passar o compilar o básico aqui, né? Desse ponto em diante eu tenho a bandeira vermelha de fato, eu tenho o teste falhando de verdade. Antes eu não tinha o teste falhando. Eu tinha, o que, que eu tinha de erro? Ó, falta argumento. Ih, ele acabou aqui. Falta argumento, o nome não estava definido, tá? Então por isso que eu quis codificar com você, para que você pegasse esses pormenores aí. Beleza. Bandeira vermelha tá acesa, né? Então vamos fazer o negócio ficar verde. Estupidamente simples, né? Aí, tá passando, tá vendo? Quando ele fica quietinho, tá passando. Então tá bom, vamos tacar subtração. Eu vou até copiar isso aqui. Em vez de fazer 10, eu vou subtrair. Então vai ser 8, né? 10 menos 2, só que aí tem que mudar o nome da função. Subtrair. Legal? Eu já sei que ele vai travar, então o que eu vou fazer? Eu já vou fazer assim, ó. Eu vou até colocar o mesmo nome aqui. Em vez de add, eu vou chamar de sub. Vou colocar aqui o sub. E vou deixar o mais aqui, tá? Imagina que eu vacilei aqui, tá tarde da noite e tal, e aí quer dizer, ele não vai dar 8, ele vai dar outro número, né? Então, achando que meu código vai estar passando, o que eu faço? Eu executo o teste. Aí eu falo, opa, deu um erro, né? O teste é legal por causa disso. Quando você acha que o código está passando, você executa ele e você tem certeza que o código está passando. Você não acha, aí você vai ter certeza. Né? Então, ele vai falar, ó, e ele vai falar aonde? Ó, na linha 12, quer dizer, eu sei que é essa asserção aqui. E eu sei que essa aqui não tem problema nenhum, tá? Parou exatamente nessa aqui, eu continuo nela, tá? Ou seja, o teste ele ajuda a debugar também,
Tá? Eu queria te mostrar esses aspectos, né? É difícil de falar assim, ó, teste unitário ajuda você a debugar, documentar, não sei o que, não sei o que, e não ver essas coisas acontecendo. Aqui eu estou tendo a chance de te mostrar esses pormenores, né? Você vê que a lógica é estupidamente simples. Eu preciso mudar o nome do curso, né? E não é lógica mesmo, tá? Mas nesse caso aqui, nesse exercício é muito simples, né? Mas esses pormenores, né? Essas vírgulas, esses pontos no is aí que eu queria, esses pingos no is aí que eu queria te mostrar. Então tá, aí eu venho, corrijo e nem penso muito, sabe? Essa questão de lógica mesmo, no dia a dia, a gente nem pensa muito, a gente executa o teste quando a gente pode escrever um teste, né? E vê, passou já era, um abraço, tá? Vamos para a multiplicação? Então, somar, subtrair, multiplicar. Vou até copiar aqui, 10 vezes 2 vai dar 20, certo? Não é subtrair, é multiplicar, beleza. Uma outra forma de... Vamos lá, fazer igualzinho. Vou dar um espaço aqui. Eu gosto de escrever aqui, ó, testes. Tá? Não vou comentar as funções, que elas são tão óbvias que não precisa nem comentar. Vou colocar aqui multi. Como é que eu poderia fazer isso aqui, né? Vou imaginar que ele está assim, tá? E aí eu vou executar, ele vai falhar. Onde é que ele falhou? Dá uma olhada aí, ó, na linha 18. Onde que é a linha 18? É exatamente no multiplicar, tá? Um passo menor, eu poderia já resolver aqui, tá? Não tem problema. Aqui eu já vim aqui, já return num vezes multiplicar e acabou. Mas o que a gente pode fazer? O resultado não é 20? Então a gente poderia fazer assim, ó. Return 20. Vou mostrar isso mais pra frente, vai ser bem interessante aqui, acho que não vai fazer muito sentido ainda. Pô, return 20, cara, mas você está retornando um número fixo. É assim que funciona. Aí a ideia era vir aqui no multiplicar e criar um outro multiplicar para tirar a prova, né? Porque 10 vezes 2 é 20, mas e 10 vezes 4 é quanto? 10 vezes 4 é 40, né? Aí você vem aqui e... Opa, tá falhando. Aí você vai lá, sim, eu estou retornando 20, eu vou ter que refatorar, né? Aí eu faço num vezes multi, tá? E aí eu vejo que está passando. Isso é um pouco para ir no caminho do seguinte, se você me perguntasse agora, Flávio, mas e quantos acertos são necessários para uma função? Essa é uma pergunta que surge quem está escrevendo teste unitário, né? Quer dizer, é uma função e um acerte, porque aqui você está escrevendo 4 funções e 4 acertes, né? Essa aqui eu dobrei, né? Aqui, ó, 3 funções e 3 acertes. Quando eu colocar dividir, vai ficar 4 funções e 4 acertes. Quer dizer, uma função, um acerte para cada função. Como é que funciona isso, né? Qual que é o esquema aí, tá? Não tem esquema, aí que tá, não tem esquema, é muito do bom senso. Isso que eu acabei de te mostrar, você retornar ao óbvio e fazer escrever outros acertos para ir tirando a prova dos 9, é uma forma de você encontrar quantos acertos seria o mínimo necessário. Mas não existe o mínimo necessário, tá? Poderia deixar aí, eu vou tirar, tá? Só para ficar clean aqui, né? E aí vamos pro dividir. Tô vacilando aqui, ó. Vamos lá. Tô vacilando mesmo. Começa com o teste, cara. Olha, o cara ensinando e, e vai fazer já o vacilo, dividir. Você vê, o programa já há 11 anos já, cara. Pô, é difícil você mudar esse, é um vício, cara. Então 10 dividido por 2 vai dar 5, tá? E você vê que eu mantive os mesmos números aqui, né? É importante para que o teste seja fácil de ler, tá? 10 por 2, beleza. Agora sim, vamos lá. Vou deixar ali um espaço mesmo, deixa as coisas respirando aqui. E beleza, esse aqui eu vou fazer num passo só, tá? Vou chamar de divisor mesmo. Div, né? Igual o resto ali, né? Div. E aí, quer dizer, ele tem que estar passando, né? Você vê que eu já fui e já resolvi. Ih, rapaz. Beleza. Olha que maluco, ó. Dupliquei a função. E ele falou do assertion, né? Que louco, cara. Eu acho que ele devia falar da função, mas é porque a assinatura é diferente, né? Muito louco isso, me pegou de surpresa agora, mas beleza. E eu vou chamar ele de dividir aqui, ó. Você vê? Eu achei que estava certo, você viu? Achei mesmo, jurei pra você que estava certo, né?
E por isso que é legal os testes. Você passa os testes, meu teste é passar a régua ali, sabe? É fatal, cara. Beleza, tá passando. Missão cumprida. É isso aí, ó. Como é que ficou o seu código? Ficou próximo do meu? Vamos fazer o Python Tutor? Deu 10 minutinhos aqui, mas tá bom, dá pra fazer sim. Vamos lá, ó. Eu vou pegar esse código aqui, vou abrir a minha internet. O Python Tutor é esse carinha aqui, ó. Dá pra ler aí a URL? É isso aqui, ó. Python Tutor, só que na URL, ó. .com. Depois, se quiser dar uma olhada, você vai colocar o código aqui, ele vai te montar meio que por dentro do código. Vamos fazer que você vai entender. Eu clico aqui, ó, no Python Tutor, não precisa se logar nem nada. Vou botar aquele código que a gente estava fazendo. Vou tirar aqui os comentários só para não ocupar espaço na tela. Só que aqui não tem assert. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print. Tá? Ali não tem o assert. Então é a única coisa que eu incluo. Às vezes eu só chamo a função. Né? Não preciso ver o resultado. Mas eu vou colocar um print como é a primeira vez que você está olhando isso aqui, imagino eu. Beleza, então tem o meu código aqui, está executando o código assim, visualize e execution, né? Visualize. Beleza. Deixa eu dar um F11 aqui que vai ficar ninja. Vamos ver se eu dá. Isso, agora ficou bom, né? Opa, sumiu, deixa assim. Beleza. Então vou lá, vou começar. E o legal é que eu posso indo para frente aqui, ó, e voltando, tá vendo? Ó? Posso ir para o último para ver onde é que termina. Né? Posso navegar aqui, eu vou passo a passo. Então, primeiro ele define uma função. No escopo global, ele fala assim, ó, função definida, ele pega a assinatura da função. Legal, né? Ainda no escopo global, ele vai definindo, definiu aqui, foi anterior, ele está aqui e o passo anterior era esse, tá vendo? Olha lá. Legal, definiu as 4 funções e agora eu vou chamar o somar. Quando eu chamo o somar, aqui ele está dentro do escopo do somar. Aí ele fala o seguinte, ó, num eu passei 10 e A de 2. Muito legal, né? Ele é como se fosse um teste de mesa, né? Por isso que eu estou te mostrando aqui para você. A gente vai entrar um pouquinho nas lógicas um pouquinho mais difícil, uns exercícios um pouco mais elaborados, e de repente se quiser usar aqui, vai ser uma mão na roda para você aí. Ou tanto para esses exercícios como para os outros exercícios que pintarem aí, tá bom? Se você saiu da faculdade, você está falando assim para mim, cara, por que você não apresentou esse site antes? Eu falei, cada vídeo tem uma novidade aqui, né? Bom, não sei se em todos, mas acho que na maioria eu vou trazer. Aí ele entra dentro da função e vai retornar alguma coisa. Ele mostra o return aqui, ó, o retorno da função, a ninja, né? Muito louco. Aí ele vai para o próximo, que é subtrair. Ele mostra lá em cima o print, tá vendo? Por isso que eu coloquei o print, né? Aí ele entra, ó, é 10 e 2 ainda. Agora eu vou mais rapidinho, o retorno é 8, vai para multiplicar. Multiplicar é 10 e 2 também, o retorno é 20. Vai mostrando aqui em cima, 12, 8, 20. Agora é 5, né? Vai dividir, ó, 10 por 2 vai dar 5. E ele termina, muito legal, né? Show, não é? Faz você, entra aí no Python Tutor, põe seu código aí, seja lá qual for o código que você escreveu, e dá uma navegada aí para ver, para experimentar a ferramenta, tá? Não deixa de fazer ela não, beleza? Tá bom? Se você curtiu o vídeo, a aula, deixa aí, põe o seu curtir. Deixa eu ver se faltou mais, eu falo mais uma coisa. Não, é só isso. Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, se você teve alguma dúvida. Se você quiser compartilhar seu código, compartilhe aí com a gente. E nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço, até lá.